Então, continuamos, né, que nós estamos falando dos passos básicos, apresentamos já o primeiro. Agora o segundo, sondagem, ou seja, conhecer as necessidades. Sondagem é porque está sondando, vendo o cliente. Visa conhecer as necessidades do cliente que podem incentivar que o vendedor esteja disposto a escutar o cliente. Mas é bom sempre estar atento. Para ouvir respostas, é preciso ter perguntas. Do contrário, não permite que um vendedor relacione o discurso do cliente aos produtos que ele deseja vender, né? Então, por isso que ele vai, talvez, sondar, investir em produto para o cliente, não é aquilo que o cliente, né, realmente quer. A questão do produto. Deve-se valorizar, entendem as necessidades extraídas da sondagem, ou seja, tudo que estava sondando agora vai ser apresentar o produto, para gerar interesse ao cliente e surpreendê-lo com a possibilidade de dizer as demandas do cliente, ou seja, as suas demandas. A utilização do cliente, a demonstração que o produto pode ser e a disposição para sanar as dúvidas e fazer parte da apresentação do produto. Então, veja quantas coisas que é nessa apresentação, e a gente tem apresentação para que o cliente não fique em dúvida, ou seja, para sanar todas as dúvidas dele. Quarto, tratamento e objeções, ou seja, objeções colocadas pelo cliente à aquisição do produto. Então, o mais comum que os clientes reclamam em geral é o preço, que é considerado. Você tem que fazer o quê? Demonstrar os benefícios que diferem condições de pagamento. Ou seja, a outra marca, que tem a fidelidade. Ou seja, nunca fale mal do concorrente. Ou seja, então a gente não pode, se o cliente falar, mas a tal, então você vai mostrar que a qualidade do seu produto, ou seja, da sua calça, que é o nosso exemplo, seja melhor, mas não vai falar mal da outra marca. Compare os produtos e demonstre as diferenças só, ou seja, para você vender os seus. Utilize as informações extraídas lá da sondagem que vocês fizeram do cliente ao seu favor, de quem está vendendo. Desconhecimento de sua marca, dê exemplos reais de que seu já beneficiou outros clientes. Então, veja desse modo também. Proponha de amostras, teste, qualidade, resultados com as necessidades do cliente. Sempre em mão algumas referências positivas do produto que você estiver oferecendo, empresas ou pessoas que possam e os benefícios apresentados. Então, tudo isso faz parte desse e objeções. O fechamento da venda. São todos um processo, uma venda, não é simplesmente vender. Então, o fechamento da venda é o momento de acertar as bases das negociações, são estabelecidos compromissos de quem vende e compra. É uma etapa muito importante, porque dá ao cliente a segurança que ele precisa, cumprimento do acordo estabelecido. Entre as condições mais significativas, destacam-se o preço do produto, obviamente que é um dos mais embalados, a forma de pagamento, a assistência técnica, ou seja, tudo isso faz com que o nosso vendedor que está fazendo a venda seja muito, enfim, né? Então, e o pós-venda, que nós mais a pós-vendas é uma oportunidade para dar o suporte a quem é fundamental para conquistar novos negócios. Não basta ter só o saque ou se antecipar em oferecer esclarecimentos antes mesmo que o cliente em vendas não há lugar para o improviso, né? Então não é uma coisa muito fácil. Vendas, então não tem nada como viram os aprendizes ao final da extra. Quanto mais bem preparado estiver, ele poderá atender às necessidades. Ou seja, eu vou dar um exemplo no caso meu. Um dia eu fui num estabelecimento comprar mouse e o cliente, eu queria um, ele me deu um outro, daí ele falou quais são os benefícios, e aí eu questionei em relação à marca, e ele falou, então ele já fez lá, que ele apresentou o produto, né? Fez aquilo do produto, fez a apresentação, fez se precisava de assistência técnica, dessa forma. Então é dessa forma que o vendedor tem que agir. E depois também venda, né?
Esse pós-venda vai ligar para o cliente ou vai mandar um e-mail, saber pela internet, nos sites de eletrodoméstico, eletrônico, enfim, algum. O que acontece? Você pode também depois receber um e-mail depois dessa compra para avaliar se deu certo a entrega, se o produto não chegou danificado. Isso você pode responder esse questionário, ou seja, esse é a venda mesmo que nós temos, né? Então, esse que nós acabamos de apresentar são 6 passos básicos para realizar uma venda. As dicas básicas, né, que é a continuação que nós temos lá na apostila. Conhecer o produto é indispensável. Então, o produto que a gente estiver vendendo, é indispensável a gente conhecer, porque a gente nunca sabe quando o consumidor vai fazer uma pergunta, um consumidor faz uma pergunta, outro faz outra. Então, isso é indispensável. A gente tem que realmente conhecer o produto que a gente está vendendo. Traçar objetivos e planejar vendas, visita é vital. Ou seja, quais são os objetivos, qual eu sou o vendedor, quantos que é o produto eu quero vender hoje. Buscar informações sobre a concorrência é obrigatório. Lembrando que não é para falar mal do concorrente, era só para buscar as informações para você conseguir vender o seu produto. Ver quais as categorias que o seu produto pode ser melhor, ou seja, para você vender para aquele cliente. Pensar antes como será feita a abordagem, ou seja, a postura da segurança. Então, você que tem que pensar quando estiver vendendo, qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua abordagem para abordar aquele cliente. Preparar o material de vendas é sinal de organização. Ou seja, quando você vai vender um produto, por exemplo, na casa de uma pessoa, alguma coisa nesse sentido, então ter toda uma organização, né? Não tem como vender um produto de qualquer forma. Escutar o cliente durante a venda é essencial, ou seja, se o cliente, por exemplo, se for falar bem, se for falar mal, se for falar do concorrente, enfim, qualquer coisa que o cliente for falar, a gente tem que ouvir. A gente só não pode concordar com ele, né? A gente só não pode falar para ele que, não, o produto daquela empresa é ruim mesmo, o meu é melhor, não. A gente só tem que ouvir, ou seja, escutar o cliente. Perguntar para o cliente, sondar, surpreender. O cliente é eficaz, ou seja, o cliente, quem convence ele é o vendedor, ou seja, quem está praticando a venda. Então, é muito importante também. Enfatizar benefícios e agregar valor ao produto, ou seja, antes de você falar o valor que, por exemplo, você está oferecendo um produto para o cliente, antes de você falar, porque geralmente a primeira coisa que o cliente pergunta é o quê? O preço. Então, antes de fazer isso, enfatizar quais os benefícios aquele produto tem. Então, isso é essencial, porque depois o preço nem tem tanta importância, porque você já apresentou todos os benefícios a ele. Responder às dúvidas do cliente é imprescindível. Então, por isso a gente tem que conhecer o produto, porque a gente vai ter que responder todas as dúvidas para o cliente. Sobre a cooperativa é imperativo. Então, ou seja, lá na cooperativa vocês vão estar vendendo bens, serviços ou produtos, aqueles que trabalham, obviamente, nessa área de vendas. Então, falar sobre a cooperativa ou sobre o trabalho deles é imperativo. Então, tudo isso também a gente vai ter que fazer nessa parte das vendas. Então, são todas as dicas básicas que nós utilizamos para as vendas. Depois, nós temos essa parte, ou seja, essa parte que é Saiba Mais, que também é lá da nossa apostila, o ciclo de vida de um produto, ou seja, todo produto apresenta um ciclo de vida que corresponde à resposta, à aceitação do mercado, ou seja, dos costumes, razão pela qual a vida útil é as medidas pelo volume de venda ao longo do tempo. O ciclo passa por 4 fases. A duração total ou de cada uma delas, seja a variação de uma função, da natureza, as características do produto, do mercado ou dos consumidores. Alguns produtos não passam por todas as fases do ciclo, permanece ou não no mercado. Então, ou seja, primeiro tem o lançamento, né, que é ali, depois tem o crescimento, depois a maturidade, depois o declínio. Então, daí a gente vai falar
sobre cada um deles também, né? Sobre o lançamento, crescimento, maturidade e o declínio do nosso produto.